E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um desafio que, olha, todo mundo conhece. Como fazer o nosso cérebro guardar de verdade o que a gente estuda. Vamos mergulhar numa abordagem fascinante que pode mudar completamente o jeito como a gente aprende e memoriza as coisas. Quem nunca viveu isso, né? Aquela sensação super frustrante de que todo o esforço da noite anterior simplesmente sumiu. Parece até que o nosso próprio cérebro está nos sabotando, não é verdade? E olha, isso não é só uma impressão, não. Existe uma razão científica para isso. E o nome dela é curva do esquecimento. Os estudos mostram que, em apenas 24 horas, a gente pode perder até 70% do que aprendeu. E em uma semana? Nossa, aí quase tudo já foi embora. Mas aí que vem a parte mais interessante. Isso não é um defeito do nosso cérebro. Ele foi projetado para funcionar assim, para esquecer. É como se ele limpasse informações que não são usadas, igual o celular que apaga arquivos de cache para economizar espaço. A grande questão é como a gente sinaliza para ele o que é importante e deve ser guardado. Então, como a gente faz isso? Bem, este é o nosso mapa para vencer a curva do esquecimento. A gente vai explorar 5 métodos poderosos, todos inspirados na disciplina e filosofia japonesas. Eles ensinam a não estudar mais, mas a estudar de um jeito muito, mas muito mais inteligente. Ok, primeiro de tudo, vamos entender a raiz do problema. Por que será que o jeito tradicional de estudar quase sempre acaba em frustração? Pensa só nesse contraste. De um lado, muita gente se mata de estudar na véspera, grifa o livro inteiro, relê 1000 vezes e, no fim, esquece. Do outro lado, no Japão, os estudantes memorizam mais de 2000 caracteres super complexos, os kanji, e eles lembram disso para a vida toda. Como pode? Qual é o segredo? O primeiro segredo é uma completa mudança de mentalidade. É uma abordagem que a gente pode chamar de a abordagem do samurai, que não foca em absorver passivamente, mas sim em agir. O nome disso é evocação ativa. O erro mais comum que a gente comete é passar horas e horas só colocando informação para dentro, lendo, grifando, vendo aulas. Mas o pulo do gato é este. A memória não fica mais forte com a entrada de dados. Ela se fortalece com a saída. É a mesma lógica de levantar peso na academia. É a resistência, é o esforço que fortalece o músculo. Com a nossa memória é igualzinho. Aquele esforço que a gente faz para tentar lembrar de algo, mesmo que seja difícil, é o que cria e fortalece as conexões no nosso cérebro. E na prática é bem simples, mas muito poderoso. Depois de estudar um assunto, você fecha tudo. Fecha o livro, fecha o computador e força o cérebro a buscar informação. No começo, sim, pode ser meio frustrante, mas é exatamente nessa luta que a mágica acontece. É nesse esforço que o conhecimento realmente se fixa. Certo, agora vamos para o segundo pilar, o incrível poder da consistência e do progresso aos pouquinhos. É sobre transformar tarefas gigantescas em pequenas conquistas diárias. E aqui, duas filosofias japonesas são perfeitas. Kuman, que é sobre quebrar tarefas enormes em pedacinhos bem pequenos, e Kaizen, que foca na ideia de melhorar um pouquinho, só 1%, todos os dias. Ou seja, em vez de tentar escalar a montanha de uma vez, a ideia é dar só o passinho hoje. E por que isso funciona tão bem? Porque o nosso cérebro adora ser recompensado. Cada pequena vitória libera dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. E com o tempo, esses pequenos passos criam um embalo tão forte que o processo de aprender se torna gratificante e totalmente sustentável. E aqui, a gente vê o poder do efeito composto na prática. Melhorar só 1% por dia pode não parecer nada, né? Mas olha só o que acontece no final de um ano. O resultado é quase 38 vezes melhor do que no começo. É uma transformação gigantesca construída com pequenos esforços consistentes. Ok, já vimos a importância do esforço e da consistência. Agora, a gente precisa falar sobre o timing, o momento certo. O terceiro método é como cuidar de um jardim. Não adianta jogar toda a água do mês na planta de uma vez só. E é aqui que entra a repetição espaçada. A técnica é revisar a informação em momentos estratégicos. E que momentos são esses? É um pouquinho antes do cérebro estar prestes a descartar aquela informação. Cada revisão dessas age como um lembrete para o cérebro. Ei, isso aqui é importante. Um ciclo ideal seria mais ou menos assim. Você revisa com intervalos que vão aumentando. Um dia depois, aí depois de alguns dias, depois de uma semana. Com isso, o conhecimento sai da memória de curto prazo e vai para de longo prazo. É como regar uma planta, sabe? Com a frequência certa, as raízes dela crescem fortes e profundas.
Com as técnicas certas em mãos, o último elemento é a mentalidade. Vamos ver como criar o ambiente perfeito para um aprendizado que realmente funciona. No Japão, existe um conceito chamado shō. É um estado de imersão total na tarefa, um estado de fluxo. E não se trata só da técnica em si, mas de criar as condições mentais e físicas ideais para que esse foco profundo possa acontecer. E o mais legal é que dá para treinar o cérebro para entrar nesse estado. A gente faz isso criando rituais. Coisas pequenas, como usar sempre a mesma caneta, ir para um lugar específico ou ouvir um tipo de música instrumental. Tudo isso envia um sinal claro para o cérebro. Ok, é hora de se concentrar. Com o tempo, esse gatilho se torna automático. E então, como a gente junta todas essas peças? Vamos ver como esses métodos se combinam para criar um sistema de aprendizado completamente novo e super eficaz. Vamos imaginar 2 exemplos práticos. Para uma prova de matemática, use a evocação ativa, resolvendo problemas sem olhar a resposta. Programe revisões espaçadas para os seus erros e pratique com Kaizen e Shulo em sessões curtas e focadas todo dia. Para aprender um idioma, se teste no vocabulário, use um aplicativo para repetição espaçada e aprenda só 5 palavras novas por dia numa sessão super focada e sem distrações. Então, no fim das contas, a escolha é esta. De um lado, o método antigo, que leva ao estresse, ao esgotamento e, claro, ao esquecimento. Do outro, a abordagem japonesa, que constrói maestria, crescimento e, o mais importante, um conhecimento que fica para a vida toda. A verdade é que aprender não é uma questão de ter um talento que nasceu com a pessoa, mas sim de ter uma boa estratégia. O método faz toda a diferença. Então a questão que fica é, qual desses métodos pode ser o primeiro passo para começar a transformar a forma como se aprende a partir de hoje? A escolha é o começo de tudo.